paz do Senhor, irmãos. Gênesis 2 e 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante que Deus criou o jardim, um lugar maravilhoso e perfeito, colocou o ser humano ali e deu apenas uma restrição: não toque na árvore da ciência do bem e do mal. E Deus explicou o que iria acontecer. No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer. E ponto final. Deus se ausentou. Perceba que Deus não fica a todo instante dizendo para Adão e Eva: ei, vocês não podem comer. Ei, cuidado, lembra que eu falei? Olha, vai haver juízo, vai acontecer tal coisa. Não. Uma vez que Deus falou, basta. O que essa árvore representa para nós? O limite que Deus colocou para o ser humano e o teste de obediência que Deus faz com todo ser humano. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a lei do Senhor. Perceba que Deus não vai descer aqui na terra, não vai ficar todo momento dizendo: ei, se cuide, ei, não faça tal coisa. Não, nós temos a lei. Ele já nos orientou através da sua palavra de uma maneira muito linda, muito gloriosa. A Bíblia foi formada, foi traduzida, chegou até nós. Todos os seres humanos que quiserem, pelo menos em países livres, eles têm acesso à palavra do Senhor. Agora, quanto à decisão de tomar algumas atitudes, compete estritamente a nós. A minha consciência vai determinar o que eu devo ou não fazer. Essa árvore da ciência do bem e do mal, ela representa o limite que não deve ser ultrapassado. Tá, mas e quando a gente ultrapassa os limites, Deus não é misericordioso? Sim. Só que o amor de Deus tem duas faces, para que você compreenda, ou duas correntes, melhor dizendo. Tanto a misericórdia, a mão que ajuda, que levanta, quanto a justiça. De que forma que eu compreendo isso? Quando eles comeram do fruto, aí você conhece a sequência dos fatos. Deus chega, chama eles, estavam escondidos, Deus conversa com eles, e aí Deus faz uma roupa para eles. E aí Deus os expulsa do paraíso. Por que Deus não deixou eles continuar no paraíso? Porque a ordem era: não toquem nessa árvore. Eu não posso dizer para você quantas árvores existiam no Jardim do Éden. Mas, se nos nossos dias nós temos todo tipo de frutas, de flores, todo tipo de planta, tanto planta ornamental quanto planta frutífera, imagina no Éden. E ali as frutas não vinham, como nos nossos dias, à base de veneno, à base de agrotóxico, à base de adubo. Ali as frutas vinham no seu estado original e perfeito. Cada uma tinha beleza, sabor e nutrientes suficientes para que eles pudessem viver. Claro que eles estavam em um estado diferente do estado em que nós estamos hoje, falando da humanidade. Eles poderiam viver eternamente no paraíso, mas a curiosidade, a insatisfação, a adrenalina, o desejo de ultrapassar os limites para ver o que acontece, foi que fez com que o ser humano tocasse e, tocando, desobedece a lei de Deus e quebra-se o pacto que tinha com o próprio Deus. Essa árvore representa para nós um teste de obediência, de limite. Todo ser humano tem limites que não deve ultrapassar. Você tem, falando agora em sentido figurado,
Você tem uma árvore da ciência do bem e do mal na tua vida. Tem um limite que você não deve ultrapassar, que você não deve tocar. A palavra do Senhor nos mostra até onde nós podemos ir. Mas e se eu fizer contra? A partir dali eu sou responsável pelas minhas atitudes e consequências que virão. Deus perdoa pecados? Sim, Deus perdoa pecados. Mas Deus não retira as consequências do pecado. Aí você vê pessoas dizendo assim, por que está acontecendo isso no mundo? Morte, violência, perversão. E algumas pessoas têm a petulância de dizer, onde está Deus? É simples, Deus está no mesmo lugar, no céu, no topo do universo. Só que as nossas transgressões são responsabilidade nossa. Quando Deus disse não faça, não toque, não pega, Ele deu uma lei e ponto final. A partir do momento que o ser humano desrespeitou, ainda que movido pela cobiça, pela curiosidade, pelo orgulho, pela vaidade, não importa a raiz do problema. Era simplesmente ter obedecido. Como o ser humano não conseguiu obedecer, aqui estamos nós. De que forma eu posso viver em paz hoje, em paz de espírito, com pureza interior? Se eu estiver me relacionando diariamente com Deus. E se relacionar com Deus é algo que dá muito trabalho. Não pense você que ser um cristão verdadeiro é algo simples e fácil, porque não é. E tem muita gente que não consegue, porque não é fácil mesmo. É uma decisão do coração. Obediência é uma decisão que parte do nosso interior. Aí a pessoa irá enfrentar todas as adversidades externas, todas as tentações, todas as provações, para manter a obediência, porque a obediência é um fruto da fidelidade do coração. Eu não sei em que área você está sendo atacado ou tentado. Falando em forma figurada, você tem uma árvore em que você não deve tocar, tem um limite em que você não deve ultrapassar. Se você está sendo tentado nessa área, peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria, que te dê graça, força, discernimento, para que você não venha cair, para que você não venha ceder e não venha ter que lidar com as consequências. As consequências de Adão e Eva não duraram um dia, duraram a vida inteira. Através deles veio consequência para o homem, para a mulher, para a serpente, para a própria terra, que passou a produzir espinhos, que passou a ter dificuldades. Claro que Deus, na sua misericórdia, Ele traça um plano de redenção que iniciou no Éden e que esse plano vem acontecendo de geração a geração, quando Deus chama o povo de Israel, a nação escolhida, Deus dá as leis para Moisés, depois Josué é seu sucessor, depois Deus levanta os juízes, reis, sacerdotes, levitas e assim por diante. Todo aquele processo, os profetas, tudo preparando para o momento do Messias. Aí o Messias vem, vive como humano, cumpre o sacrifício expiatório, é assunto ao céu e o Espírito Santo está aqui conosco hoje. Olha que plano perfeito, lindo e magnífico. Esse plano se chama misericórdia de Deus para a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos crer no unigênito Filho de Deus, confessar os nossos pecados e todo aquele que crer terá salvação, sim, porque esse é o plano de Deus para a redenção. Só que perceba que Deus não retirou as dores, as lutas, o sofrimento, tudo o que passou a acontecer após a queda. Perceba que a desobediência a Deus e a sua lei não é algo simples. A desobediência à lei de Deus
gera frutos amargosos, terríveis. Problemas espirituais, problemas emocionais, problemas físicos, que nós teremos que lidar enquanto nós vivermos nessa vida. Mas ainda nos nossos dias, nós podemos tomar a decisão de obedecer a Deus e a sua palavra, sem permitir que Satanás, com astúcia, entre no nosso jardim e nos tire da presença de Deus. Porque quando Satanás entra, quando ele começa a tentar o ser humano, há a possibilidade do ser humano recusar e vencer. O problema é a decisão de fazer aquilo que Satanás está nos mostrando e desrespeitar a lei de Deus. É uma decisão que você tem que tomar. A tentação acontece na mente humana. A tentação não é uma coisa simples. Por isso que muitos vencem e muitos perdem. E eu digo para você, se optarmos, se decidirmos por respeitar a Deus e a sua lei, haverá possibilidade de suportarmos a tentação e de não perdermos a comunhão com Deus representada pelo jardim. Lembre-se, essa árvore, ela representa a obediência humana. É um teste de caráter. É um teste se o meu coração realmente obedece a Deus ou não. Quando estiver passando por uma provação ou tentação, lembre-se desses detalhes e decida por colocar a lei de Deus em prática. Porque no momento pode ser difícil, mas o fruto da obediência, da perseverança, o fruto é doce, o fruto é bom. O fruto do pecado é o contrário. No momento, ele é bom, mas a colheita é amargosa, desastrosa e demorada. Então, opte sempre pelo que é bom, ainda que você tenha que renunciar o prazer, ainda que você tenha que renunciar muitas coisas, mas a renúncia pela comunhão com Deus vale a pena. Renuncie a essa investida na tua vida e você será uma pessoa vitoriosa e desfrutará da presença de Deus. Até porque não tem nada para substituir a presença de Deus. O ser humano buscou muitas invenções, em vícios, em consumismo, em busca pelo poder e tantas coisas para suprir a sua alma. Mas eu quero encerrar com as palavras de Salomão, quando ele diz em Eclesiastes, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Aí quando você olha para Salomão, quem era ele? Alguém que teve dinheiro, poder, ostentação, casas, cavalos, né, que era o símbolo de poder na época. Ele tinha a criação de vacas, de rebanhos, ele tinha açudes, ele tinha vinhas, mulheres, ele tinha tudo. E aí um dia ele senta e começa a pensar sobre a vida e ele nos deixa uma grande lição dizendo: tudo é vaidade. Só existe alegria, realmente só existe satisfação no relacionamento com Deus. Então não perca esse entendimento. Viva com sabedoria e desfrute da presença do Senhor, hoje em espírito. Um dia o veremos face a face. Essa é a nossa esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.